Fala pessoal, você está pensando em aprender partitura, mas ainda está perdido, não sabe por onde começar? Então vou te dar uma dica. A primeira coisa é você conhecer os sinais da pauta. Nesse vídeo eu vou detalhar uma série de sinais para que você tenha um conhecimento básico para aí sim partir para o estudo da partitura de uma forma mais forte. Então espero que você goste do vídeo. Se você gostar, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Então, vamos para o vídeo. Então, na partitura você pode representar uma música inteira, de modo que o músico consiga tocar a música sem nunca ter ouvido. Então, para a gente entender a partitura, a gente precisa primeiro entender alguns sinais da pauta. Pautas são 5 linhas que funcionam de forma gráfica. Nestas linhas, eu vou representar notas musicais. Nós vamos ver mais adiante como representar aqui nessas notas, nessas 5 linhas. Nós temos, além das 5 linhas, nós temos linhas e espaços suplementares. Aqui na pauta, nós podemos representar notas através de bolinhas. Por exemplo, eu tenho uma bolinha aqui embaixo. Essa bolinha representa uma nota grave. Já essa bolinha, como ela está mais para cima, ela representa um som agudo, uma nota aguda. Porém, algumas vezes eu posso querer representar um som muito grave ou muito agudo. Para isso eu vou usar linhas e espaços suplementares, que são linhas colocadas a mais. É como se fosse uma escadinha, onde eu posso ir subindo até o nível em que eu desejar. As linhas e espaços suplementares também são chamadas de linhas complementares ou adicionais. Depois nós temos a barra de divisão de compassos. O que é o compasso de uma música? Imagine que numa música a bateria faça esse ritmo. Tum, 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 pá, tum, 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 pá, tum, 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 pá. Cada tum, 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 pá é um compasso. Compasso a gente diz que é uma reunião de tempos previamente estabelecidos, ou seja, é um grupo de tempos. Imagine que aqui na música, em um compasso, tem 4 segundos. No outro compasso eu vou ter mais 4 segundos. O compasso vai ser um pequeno retângulo, né? Onde eu tenho uma linha assim e aqui adiante eu tenho outra linha. O espaço desta linha até a próxima linha nós vamos chamar de compasso. Aqui nós temos a linha de compasso dupla. Essa linha de compasso dupla separa, por exemplo, a introdução da música da parte cantada, ou a primeira parte da música da parte principal. Então a linha de compasso dupla vai dividir duas partes diferentes da música. Nós temos a linha de compasso tracejada, que separa o compasso. Ela serve para se fazer algum tipo de apontamento, porém ela não vai servir como barra de compasso. Ela serve apenas para aplicação informal. Então, eu posso colocar uma barra tracejada e para mim ter algum sentido e para outro músico não fazer qualquer sentido. Barra final indica o término da música. Então, eu estou tocando uma partitura. Eu vejo que no fim da página eu tenho uma barra final, ou uma barra dupla, sendo uma barra grossa e uma barra fina. Eu não vou virar a página para ver se a música continua, porque eu sei que ali terminou a música. Agora nós vamos ver figuras e pausas. A figura musical, ela é uma figura que indica a duração de uma nota. E a pausa indica o tempo que eu devo ficar sem tocar. Ou seja, o tempo que eu vou fazer silêncio. Vamos ver agora as figuras e as pausas. Inicialmente eu tenho essa figura, que não é mais usada. Temos esta também, que não é mais usada, e esta. São figuras que indicam duração de tempo. Elas são do período medieval, então não... em 22 anos lecionando, eu nunca encontrei nenhuma partitura com elas, então dificilmente você vai encontrar.
Aqui nós temos a primeira figura musical que nos interessa. Ela é chamada de semibreve. E aqui nós temos a pausa da semibreve. Essa semibreve ela possui uma duração, um valor. Nós utilizamos ela valendo 4 tempos, ou seja, 4 segundos. Se eu tiver que tocar uma nota no meu instrumento, eu vou ter que soar ela por 4 segundos. Imaginem agora que eu vou tocar um trompete, ou um teclado, ou um acordeon. Eu vou ter que tocar assim, ó. Tá. 4 segundos, ó. Tá. Se aparecer essa figura, que nós chamamos de mínima, depois nós vamos ver os nomes delas de forma detalhada. Essa aqui é a mínima, ela vale 2 tempos. Então, a semibreve, ela é uma figura inteira. Ela é representada pela letra R. A mínima, ela vale metade da semibreve. Então, ela é R dividido por 2. Aqui eu tenho 2 tempos de duração. Tá. Então, vou tocar no meu instrumento, eu tenho que emitir esse som. Tá. Se for essa figura aqui, ela é chamada de semínima. Ela vale 1 tempo. Então, eu vou tocar tá 1 segundo. Essa aqui é colcheia, vale meio segundo, vai ser tá. Essa aqui é a semicolcheia, ela vale 1/4 de segundo. Eu vou tocar assim, tá. Rapidinho, tá. E já paro. Aqui eu tenho as pausas. Como eu falei para vocês, a semibreve vale 4 tempos. Se aparecer uma pausa de 4 tempos, que é um retângulo preso a essa linha, a quarta linha, eu vou ficar 4 tempos sem tocar no instrumento. Então, vou esperar 1, 2, 3, 4. Daí, eu sigo tocando a partir desses 4 tempos. Depois aqui eu tenho uma pausa de 2 tempos. Eu vou ficar 1, 2, sem tocar. Aqui é pausa de 1 tempo, 1. Aqui é pausa de meio tempo, rápida. Aqui de 1/4 de tempo. Essas pausas de meio tempo e 1/4 de tempo, a gente costuma usar combinadas com outras figuras, para ficar fácil da gente executar elas. Se eu tiver que simplesmente tocar uma figura de 4 tempos, sem outras figuras em conjunto, é difícil para quem está começando a acertar o tempo, fazer o tempo com precisão. Então vamos aguardar que lá na frente a gente vai exercitar a aplicação prática dela. Aqui eu tenho a figura chamada fusa. Ela possui essas 3 bandeirolas. Ela vale 1/16 de tempo. E aqui eu tenho a semifusa que vale 1/32 de tempo. Continuando. Aqui nós temos a figura chamada fusa. Ela vale 1/8 de tempo. E esta 1/16 de tempo. Depois nós vamos ver como fica a execução. E aqui as pausas correspondentes. Aqui a pausa da fusa e aqui a pausa da semifusa. Depois nós temos a quartifusa, que não se usa mais também, tá? Está em desuso. Uma figura musical ela pode ter até 3 partes, sendo ela cabeça, haste e essa bandeirola aqui, que nós chamamos de colchetes. Essa aqui tem 3 colchetes. Quando eu tenho 2 figuras com colchete, uma ao lado da outra, eu ligo elas assim. Se eu tiver que desenhar essas 2 figuras desta, uma ao lado da outra, eu vou pegar e vou fazer ligação entre elas, como eu fiz aqui. Agora esta figura, nós temos ao lado um ponto. Este ponto aumenta 50% do valor da figura. Então, essa figura ela vale 1 tempo. O ponto vai aumentar mais a metade de 1. Metade de 1 é meio. Então, ao todo aqui eu tenho 1 tempo e meio.
Se eu tiver, por exemplo, uma figura de 2 tempos e o ponto do lado, o ponto vai valer metade de 2, então vai ser 2 mais um tempo, vai ser ao todo 3 tempos. Aqui eu tenho o compasso de espera. Indica que eu tenho que aguardar outros instrumentos de uma orquestra, por exemplo, tocarem por 10 compassos e depois desses 10 compassos eu vou entrar tocando. Então imagine que a bateria vai fazer 10 vezes. Tum, 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 pá. Depois de 10 vezes repetindo essa sequência, eu vou entrar tocando. Então seria tum, 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 pá, uma vez, tum, 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 pá, duas vezes, até fechar 10 vezes. Quando chegar a 11ª vez, eu entro. Marca de interrupção. Esse aqui é um sinal usado em partituras de canto. Indica que os coralistas devem puxar ar. Também é usado, porém não tanto, para instrumentos de sopro. Indica que você deve puxar bastante ar, porque em seguida vai vir uma sequência que você vai precisar de um bom fôlego. Cesura. A cesura é um sinal que indica que você deve silenciar o seu instrumento. Depois nós temos, ou seja, um instrumento como o violão, onde você toca e a corda segue vibrando, você deve encostar o dedo na corda para o som parar. A corda deve ter o som interrompido. Claves. Existem 3 tipos de clave mais usadas: a de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Depois nós temos a clave de percussão, que é para bateria, pandeiro, instrumentos de percussão. A clave de Sol, ela é uma clave de sons médios, ou seja, ela é usada para a mão direita do piano, é usada para o violino, para o trompete, para o saxofone, todo instrumento de som médio. Já a clave de Fá é utilizada para instrumentos de som grave. E a clave de Dó é para instrumentos de som ainda mais grave, como por exemplo o trombone, o violoncelo, a viola de arco também. A clave de Sol chama-se clave de Sol porque sempre que eu tiver uma bolinha na segunda linha, essa bolinha vai representar a nota Sol. E como a clave circula a segunda linha, onde fica posicionada a nota Sol, ela passou a chamar-se clave de Sol. Já a clave de Dó, de Fá, aliás, onde estiver esses 2 pontinhos, a linha do meio dos pontos, ali vai estar posicionada a nota Fá. Por isso o nome dela é clave de Fá. Depois clave de Dó, a linha central, ali vai estar posicionada a nota Dó. Por isso o nome dela é clave de Dó. Depois nós vamos entender a aplicação prática delas. E a clave de percussão, como eu já falei, para instrumentos de percussão. Aqui nós temos um acidente que chama-se bemol. O bemol a gente diz que baixa a nota em um semitom ou meio tom. Semitom e meio tom é a mesma coisa. Imagine que você tocou a nota Fá, porém aqui pede Fá bemol. Então você vai descer na escala cromática uma notinha, em vez de Fá, você vai tocar o Mi, porque o Fá bemol é meio tom abaixo. Aqui eu tenho duplo bemol. Como eu falei para vocês, os sinais mais usados é sustenido e bemol. Porém, eu vou ter variações deles. Eu tenho duplo bemol, que também pode ser chamado de bemol dobrado. São 2 bemóis. Então, se um bemol baixa a nota em meio tom, 2 bemóis vai baixar em um tom. Por exemplo, eu estou no Fá. Fá bemol é o Mi. Se eu acrescentar outro bemol, esse Mi vai baixar meio tom, vai ficar Mi bemol. Então aqui, Fá bemol dobrado é o mesmo que Mi bemol. Meio bemol. Meio bemol baixa a nota em metade de meio tom. Esse efeito não é possível fazer em qualquer instrumento. Ele é mais usado em música árabe, onde a gente tem o que a gente chama de comas. Comas são pequenas partículas de tom. Então, do Dó para o Ré, na música árabe,
nós temos 9 comas, ou seja, 9 notinhas entre Dó e Ré. Então, em vez de ter Dó, Dó sustenido, Ré, eu vou ter Dó, aí eu vou ter 7 notinhas, tan, 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 Ré. Até chegar ao Ré eu tenho 7 notas. Depois eu tenho bemol e meio, que seria meio tom, mais metade de meio tom, que também para músicas estilo música árabe. Sustenido, eleva a nota em um semitom. Então, Fá sustenido, duplo sustenido ou sustenido dobrado é representado por esse sinal. Ele sobe a nota um tom. O Fá sustenido dobrado vai ser o mesmo que Sol. Porque eu tenho Fá, subo meio tom é Fá sustenido. Subo mais meio vai dar Sol. Depois eu tenho meio sustenido, que sobe metade de um semitom ou de meio tom, que também é o mais usado na música árabe. E sustenido e meio, que sobe um tom e meio. Esse sinal é chamado de B quadro. O B quadro ele cancela qualquer acidente prévio na mesma nota. Ou seja, imagina que na música eu peça que todas as notas Fá você faça sustenido. Porém, tem um Fá que eu não quero que seja sustenido. Antes desse Fá eu vou colocar o B quadro. Então eu vou anular o efeito do sustenido sobre aquela nota. Armadura com bemóis. Esses bemóis, eles vão ser colocados ao lado da clave. Então, por exemplo, eu tenho uma clave de Sol aqui. Do lado eu tenho esses bemóis. Esses bemóis vão me indicar que algumas notas na música vão ser bemóis. E aqui os sustenidos vão indicar que algumas notas vão ser sustenido. Depois nós vamos ver que notas são estas. Fórmula de compasso. É uma fração colocada também ao lado da clave, que vai me dar uma ideia do ritmo da música. Nós temos 3 tipos de compasso. O compasso de 3 tempos, onde eu tenho o número superior, o número 3, que a gente chama de compasso ternário. Eu tenho fração, onde eu vou ter o número 2 em cima, que vai ser o compasso binário, e tenho fração que vai ter o número 4 em cima, onde eu vou ter o compasso quaternário. No compasso quaternário, eu vou ter aquele tipo de música pop rock, balada, onde, por exemplo, a bateria vai fazer tum, 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 pá, tum, 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 pá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é o quaternário. Compasso ternário, eu vou ter, por exemplo, a valsa. Tum, pá, pá, tum, pá, pá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. As valsas, por exemplo, como, por exemplo, a valsa de 15 anos. Tan, tan, nan, nan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o compasso binário, que é 2, o número superior, onde eu vou ter, por exemplo, uma marcha. Tum, pá, tum, pá, tum, pá. Ouviram do Ipiranga as margens pra... Tum, pá, tum, pá, tum, pá. Então, existem outras fórmulas de compasso. Porém, grosseiramente falando, de forma prática, vai ocorrer muito isto. O compasso de 2, de 3 e de 4 tempos. E outras variações que são exceções a essa regra. A letra C é indicação de comum. Comum é o mesmo que 4 por 4. Então, aquela fração que eu expliquei que pode ter o 4 em cima, ela pode ser representada pelo C, que indica comum. Por que comum? Porque é o compasso mais utilizado, é o 4 por 4. Onde eu vou poder representar músicas como pop rock, a balada, o rock, country e outros mais. Depois eu tenho o 2 por 2, que é um C cortado ao meio. Depois eu tenho a marca de tempo, né? Onde eu vou ter a pulsação ou a unidade de tempo também, como é chamada. A unidade de tempo, eu vou ter 120 unidades de tempo nessa situação.
Isso aqui geralmente aparece no início da partitura, na parte de cima. Isso aqui vai dar uma ideia para o músico da velocidade da música. Aqui eu teria uma música em que eu tenho 120 batidas por minuto, então a velocidade dela vai ser, por exemplo, tum 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 tum. Se fosse 60, essa figura e 60 do lado vai ser uma batida por segundo, então seria tum 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 tum. Vai ser uma música mais lenta. Quanto maior esse número, maior a velocidade da música. Se fosse 180, tum tum, por exemplo, vai ser bem mais rápida, né? Existem alguns aparelhos chamados metrônomo, que se usa para medir a velocidade, com base nessa numeração indicada. Hoje em dia eu tenho aplicativos também de celular chamado metrônomo. Se você baixar o metrônomo, você vai encontrar essas numerações e você vai poder escutar a velocidade delas. Articulação. Existe a ligadura. A ligadura ela é usada para ligar notas iguais, ou seja, no mesmo espaço ou linha. Aqui eu tenho uma nota que a gente diz que está no espaço. Por quê? Porque não tem nenhuma linha cruzando dentro da bolinha. Então ela está no espaço. Aqui eu tenho outra nota no mesmo espaço. Então eu liguei essas notas. Essa figura aqui é a semínima, ela vale um tempo. Aqui também vale um tempo. Em vez de eu tocar duas notas valendo um tempo, por exemplo, tu, tu, eu vou tocar uma somente, somando os tempos delas, assim, tu. Então não vou interromper o som, eu vou tocar por dois tempos, porque aqui eu tenho um tempo e aqui mais um tempo. Aqui eu tenho a marca de fraseado, indica que eu devo tocar isto o mais ligado possível. Eu não posso tocar, por exemplo, tu, tu, tu. Eu vou tocar tu, 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 ligado. Eu terminei um tu, já falo outro tu, já toco a outra nota. Eu evito deixar uma pausa entre as notas. Aqui eu tenho uma indicação de trinado. O trinado eu vou conseguir fazer só em alguns instrumentos, tem alguns que é bem complicado de fazer. Aqui eu tenho uma nota e aqui eu tenho outra, aguda. Eu tenho que tocar essa nota assim, em vez de tocar tu, tu, eu vou tocar tu, subindo a tu, até chegar a outra nota. Então não vou tocar tu, tu, eu vou tocar usando as entrenotas aqui. Tu, do grave para o agudo. Aqui eu tenho um outro tipo de marca de fraseado, eu vou fazer ligando as notas. Pode ter variações que vão variar de acordo com o tipo de instrumento que vai ser usado. Aqui eu tenho o que a gente chama de tercina. A tercina geralmente é usada como um pequeno trecho de valsa. Imagine que eu venho tocando a música. Tan, 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 tan. Então eu vou fazer tum, dois, três, como se fosse uma valsa. Tum, pá, pá, tum, pá, pá. Eu venho tan, tan, tum, pá, pá, tan, tan, tum, pá, pá. Isso aqui também é chamado de ritmo swingado ou um swing dentro da música. Quando eu tenho várias notas enfileiradas assim, várias bolinhas, se eu for tocar um instrumento de solo, como por exemplo o violino, o saxofone, o trompete, a gaita de boca, eu vou usar somente a nota superior, sempre a nota de cima, as de baixo eu ignoro. Se eu for tocar um instrumento que eu consiga fazer três notas ao mesmo tempo, como por exemplo o piano, o violão, o teclado, aí sim eu vou tocar as três notas. O nome de três notas posicionadas uma em cima da outra é acorde. Então aqui eu tenho a representação de um acorde. Depois eu tenho a representação do arpejo. Indica que eu vou tocar esse acorde no piano ou no teclado, em vez de tocar as três notas ao mesmo tempo, eu vou tocar rápido, uma após outra, da grave para mais aguda. Então vai ser tararam, tararam, rápido. Sinais de dinâmica. Indica a força que eu vou aplicar a nota. Se eu tiver que tocar, se estiver em cima de um trecho musical PP, indica que aquele trecho
é pianíssimo, ou seja, muito suave, volume bem baixo. Vou tocar, por exemplo, assim. Se for o P é suave, é baixo, mas não demais. Um pouquinho mais forte, tá? Depois aqui eu tenho a indicação de mezzopiano, é um pouquinho mais forte que o piano. O mezzoforte, que é um pouquinho mais forte que o mezzopiano. O forte, que é para tocar num volume acentuado, com força. E o fortíssimo, que é para tocar bem forte, com volume bem alto no instrumento. Depois o SFZ significa esforzando. Esforzar, imagine que eu tenho uma nota, em cima dessa notinha está escrito SFZ. Aquela nota eu vou tocar bem forte, com volume bem alto, somente aquela nota, o resto não. Aqui crescendo, se tiver esse sinal, indica que eu tenho que ir aumentando o volume do som. Imagine que eu tenho uma música que diz P, de piano. E aqui eu tenho crescendo. Eu vou tocar piano assim, ó. Vou aumentando o volume. Se eu tiver aqui fortíssimo ou forte, e depois eu tenho esse sinal, eu vou reduzindo. Então eu vou tocar. Vai ficando baixinho o volume. Esse sinal é chamado de staccato. Staccato indica que eu vou eliminar 50% do tempo da figura. Então, em vez de tocar com um tempo essa primeira figura, eu vou tocar com meio tempo. Staccatíssimo, a nota é mais curta, ficando separada das demais. Staccatíssimo é tan. Aqui imagine que em vez de um tempo, ó, tum, eu vou tocar tum. Aqui é tum, bem rápido. Acento, a nota deve ser atacada com vigor e suavizada em seguida, ou seja, tum. Toco forte e já reduzo o volume. Tum. Dá uma caída. Tum. Depois aqui eu tenho um sinal que é somente para instrumentos de arco, como por exemplo o violino, tá? No caso, indica que a corda é pinçada ao invés de tocada com arco, ou seja, a corda vai ser puxada. Tum, tum. Pego com os dedos e puxo. Esse aqui também é um sinal para violino, tá? Snap, pizzicato. E um instrumento de corda indica que a corda é muito esticada longe do corpo e solta para provocar um estalo, ou seja, seguro a corda, puxo e pá, solto ela para ela bater no espelho do instrumento de corda. Depois nós temos a harmônica natural, tá? Que é uma técnica aplicada também ao violino, onde a gente, em vez de apertar a corda do violino, a gente só encosta com muita suavidade no ponto em que a gente quer o harmônico e movimenta o arco. Depois aqui nós temos a nota sustentada, tá? Que também é chamada de portato, né? Ou portamento, em que cada nota é tocada pelo tempo normal, mas levemente ligada às notas vizinhas, ou seja, ligado, mas não demais, de forma leve.